Olá, leitoras e leitores, meu nome é Jéssica, trouxe mais um vídeo para o canal Mania de Leitores. Roda a vinheta! No vídeo de hoje eu vou trazer resenha do livro A Fraternidade de Jane Austen, de Natalie Jenner. Natalie Jenner nasceu na Inglaterra e se mudou para o Canadá, fez pós-graduação pela Universidade de Toronto e ela foi membro da Ordem dos Advogados em Ontário. Trabalhou como coach e consultora em empresas de advocacia em Ontário e ela é devota do projeto de Jane Austen. Ela montou uma livraria, ela é dona de uma livraria lá em Ontário, onde ela vive com a família e com os 2 cachorrinhos adotados. Eu não conheço essa escritora, foi o primeiro livro que eu li dela. Esse livro ele veio na caixa do Clube Scooby, a caixa do mês de novembro. E esse livro aqui, eu esperava algo totalmente diferente dele quando eu vi o nome, tá? Eu esperava algo mais... Porque esse livro aqui se passa em meio... logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então eu acreditava que por as pessoas, né, terem ficado mal, terem perdido pessoas, familiares, parentes, né, na Segunda Guerra Mundial, eles quiseram se juntar como se fosse para, né, tipo, se consolar, se ajudar e se distrair um pouco, e eles pegaram as obras de Jane Austen para fazer um grupo. Esse era o que eu achava antes de ler o livro, tá? Que o livro ia se tratar disso. Mas esse livro ele traz 9 personagens. Dentre esses 9, 6 são os principais. Então, assim, são muitos personagens principais nesse livro aqui. E os personagens principais, no começo do livro, eles não moram na mesma cidade. Eles moram em 2 lugares diferentes. E o resto, os 4, moram na mesma cidade. E cada capítulo, no começo, conta a história de um. Então, no começo, os personagens não estão interligados. A história se passa em cidades diferentes, com pessoas diferentes, né, características diferentes. E começa a trazer um pouquinho da história de cada um. Para lá no final, lá pro meio, pro final, juntar esses personagens todos e trazer o enredo com todos eles juntos. Então, assim, no começo eu achei ele bem arrastado, não foi uma leitura rápida, eu demorei para conseguir ler ele, eu demorei para conseguir me enganjar na leitura, para me interessar, assim, para saber, tipo, o que vai acontecer. Ele não estava me prendendo no começo, ele só foi começar a me interessar mais e a me prender mais lá na página, a partir da página 130 do livro. Então, assim, foi bastante páginas que eu li, né, para poder conseguir ficar interessada nele. E ele fala sobre, né, esses personagens que todos eles gostam da Jane Austen, todos eles têm um amor, alguma coisa que faz eles se interligarem. E a ligação deles, porque eles são pessoas completamente diferentes, né? Tem adultos, tem adolescentes, tem jovens, tem pessoas mais velhas, mas todos eles viram amigos, né? Se relacionam. E o que eles têm de comum é esse amor pela obra de Jane Austen. Então eles se juntam, né, lá pro meio do livro e tentam fazer de tudo para poder criar a fraternidade de Jane Austen, né? Eles moram, alguns personagens, né, moram na cidade onde Jane Austen morou e onde tem a casa dela. Então, assim, eles querem fazer a fraternidade de Jane Austen de preferência na casa que ela morou, né? Só que acontece algo no livro que a casa dela é herdada e o herdeiro quer vender. Então eles conseguem botar um preço em cima, né, dos livros da biblioteca e aos poucos eles vão se juntando, vão se ajudando, vão conseguindo arrecadações, vão conseguindo doações, vão trabalhando duro mesmo e eles conseguem montar finalmente a fraternidade, né, com móveis,
com coisas que a Jane Austen usava, anel, cordão, enfim, escrivaninha, os livros, e eles conseguem o objetivo deles, né? E no meio da história tem romance, porque, né, tem personagens que se apaixonam e aí conta como eles se apaixonaram, conta como eles ficaram juntos, né? Eu não vou falar quais são, porque são muitos personagens, não vou falar quais se apaixonam e quais não se apaixonam. Quais ficam juntos. Isso daí, pra quem se interessar, vai ler esse livro e depois vai ver pra não dar spoiler. E ele, depois do meio pro final, ele foi ficando bom e ele foi me interessando, né? Eu fui ficando curiosa pra saber se eles realmente iam conseguir montar a fraternidade, se quem ia ficar junto, porque assim, até determinado ponto, né, tava escrito aqui atrás, né, na parte de trás do livro, que era um romance, mas eu não sabia quem ia ficar junto. Se seriam mais de 2 personagens, né, ou se seriam só 2 que se juntariam. Então, assim, o final é bonito, é fofo. E esse livro aqui, por ele falar tanto de Jane Austen, ele traz os nomes e fala um pouco sobre os personagens, um pouco sobre as obras de Jane Austen. Então eu fiquei super afim, super curiosa para ler o livro Emma, da Jane Austen, que eu nunca nem tinha ouvido falar desse livro, mas eu tô doida agora para ler esse livro e outros livros da Jane Austen. E eu não falei pra vocês, né? A editora desse livro aqui é o Universo dos Livros. A capa, né, que eu tô aqui segurando pra vocês verem, mostra como se fosse, né, um lugar de fazenda. Aí aqui tem folhas de livro, né, ou folhas como se fosse carta escrita. Tem umas plantas aqui de natureza, tá vendo? E realmente, né, onde a Jane Austen morou, em Hampshire, acho que é Hampshire que se fala, é onde se passa a principal parte desse livro, né? Então, é uma cidade mais do interior, né, mais assim, fazenda, mais cidade pequena, né, com que os moradores se conhecem, se gostam, se ajudam. Isso traz muito no livro, que eles se ajudam muito nessa cidade, ainda mais depois da guerra, né, que muitas pessoas perderam, né, o provedor, né, do lar, tiveram que botar os filhos para trabalhar em vez de estar estudando. Então esse livro traz bem isso também, a questão do pós-guerra, né? As pessoas, as famílias tendo que lidar com a perda, com o luto e tendo que conseguir se manter e sobreviver, né? Enfim, eles tiveram que sobreviver, tiveram que mudar, né? Pessoas perderam irmãos, teve famílias que perderam muitas pessoas, marido, filhos, e tiveram que, as mulheres de repente não tinham trabalhado ainda, nunca tinham precisado trabalhar e tiveram que arranjar algo para fazer, para ganhar dinheiro, né, para ter o seu sustento, bancar a casa, pessoas que tiveram que se mudar, vender onde morava, vender suas terras para poder conseguir sobreviver com pouco que tinha, né, e para ter um dinheiro para conseguir bancar. Então, assim, mostra bem isso, que eles lá se ajudavam muito, e essa parte, né, de perda, de luto, de ter que recomeçar a vida. Então, eu achei esse livro meio pro final, né, bom. Mas assim, se vocês forem pegar pra ler, né, saiba que não tem ação, que o começo, como eu falei, fala de cada personagem e você fica achando, pelo menos eu achei meio chatinho, meio arrastado, mas depois ele fica legal. Então, pra quem quiser ler, né, esse daqui veio na caixa do Clube Scooby, como eu falei, não foi um dos melhores não. Como eu já trouxe resenha, eu gostei mais do A Madonna e a Vênus, né, que é brasileiro, por sinal, gente. E aqui dentro, ó, vou mostrar que aí eu achei bonitinho. Todo capítulo começa assim, igual a capa do livro, tá vendo? Com as folhas aqui. Aí todo capítulo começa assim, com as folhas aqui. Aí vem o ano, vem o local, até porque, né, a gente precisa ser localizado, né, de que ano está sendo falado e qual é a cidade que está, né? Porque como eu falei, como tem personagens de outras cidades, e também tem isso, no começo do livro, o primeiro pro segundo capítulo, ele pula, não é, vamos supor, dias. Às vezes é 2 anos. Eu não consigo lembrar totalmente assim, quantos anos, deixa eu ver aqui. Mas ele pula, como eu mostrei pra vocês, ó, o primeiro capítulo se passa em Hampshire em 1932, em junho.
Já se passa em 1943, também em Hampshire. Mas ainda tem isso também, tipo, cada capítulo, apesar de ser o primeiro e o segundo capítulo ser na mesma cidade, só que 1 ano de diferença, ele traz outros personagens. Porque, como eu falei, o livro traz 9 personagens, então, assim, é dos mais principais, assim. Então, isso eu me perdeu um pouco. Eu acho que quanto mais personagens principais, né, geralmente aí eu me perco mais. E eu não curto muito, não, tá? Mas é isso, a resenha desse vídeo foi A Fraternidade de Jane Austen. Até o próximo vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber notificações. E tchau, galera, até a próxima resenha.